Antes do milagre acontecer, Deus está querendo remover a oposição da sua vida. Você está entendendo? Pessoas que não devem estar lá, coisas que não devem estar lá. E, infelizmente, gente, se a gente ficar misturado com esse tipo de gente, não vai rolar. Não vai. Deus tem que tirar. Mude. Me parece que um ambiente de surpresas é o que nós vemos nesse texto, e é essa reflexão que eu quero fazer com você. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso 21, e nós vamos ver um texto muito conhecido. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava em redor para ver a que fizera isso, a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada do teu mal, ou deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais, dos principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não lhe permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando-lhe, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se, ou ficaram admirados ou surpresos com grande espanto. Verso 43, o último: e mandou-lhe expressamente que a ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que podem ter sido surpresas, ou uma surpresa para muita gente, e principalmente o surpreendente desfecho dessa história, depois de uma situação que já era difícil e no meio do caminho acaba se agravando ainda mais. E o propósito hoje é mostrar para você, independente de onde você esteja, é importante que você tome decisões assertivas que consigam fazer com que sua vida tome um novo rumo. É muito importante você entender que o maior responsável por sua vida é você. É muito importante você entender que é hora de você remover o poder que você tem concedido a Satanás. É hora de você dizer para você mesmo que o poder que Satanás tem sobre a sua vida é concedido por você mesmo. Passou de onde o Senhor tirou isso? Da Bíblia. Quando Deus, fala com Satanás a respeito da vida de Jó, o que Satanás diz para Jó ou para Deus é o seguinte: por acaso Jó teme em vão, ou é à toa que Jó teme o Senhor? Jó teme ao Senhor porque o Senhor protege tudo o que ele tem. Jó teme ao Senhor porque eu não posso tocar em nada que é dele. Por isso que Jó é próspero. Se o Senhor tirar a proteção de Jó, aí eu posso tocar nele. Só que a pergunta é: por que Deus protegia tudo que era de Jó? Porque Deus gostava mais de Jó do que de seus outros filhos? É lógico que não, porque o texto diz: quando Satanás se aproxima, tende visto meu servo Jó?
homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. O que nós estamos olhando é um homem que resolveu levar a proteção de Deus para a sua vida, com obediência, com postura, e era isso que ele fazia. Por isso Satanás diz para Deus que é impossibilitado de tocar em Jó, e você diz, por quê? Porque Deus protegia o que era de Jó? Não, porque Jó protegia o que era dele, sendo fiel a Deus. É isso que você tem que entender. A proteção é de Deus, mas ela só está lá. Por quê? Porque Deus, né? Ela só está lá porque Jó colocou ela lá. É só isso. Quando você olha, por exemplo, para Sansão, eu já falei isso aqui. Para mim, um dos textos mais tristes da Bíblia é quando Sansão levanta e diz: mais uma vez sairei eu e pelejarei contra os meus opositores e vencerei. Mas o texto termina dizendo: o que Sansão não sabia é que Deus não era mais com ele. No momento em que Deus se retirou dele, a vitória foi embora. Então é muito importante nós entendermos o que vamos ver aqui. Por quê? Porque senão começamos a querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O que nós estamos vendo? Cafarnaum. Esse é o cenário. A sinagoga, me parece que de Jairo, ela não é muito distante da casa da sogra de Pedro. Provavelmente o mundo de Jairo estava bem próximo de Jesus, mas ao mesmo tempo bem distante, porque Jairo, ele era alguém que liderava a sinagoga, e a sinagoga havia perdido prestígio, estava agora dividindo a atenção com esse indivíduo que vem trazendo uma palavra diferenciada, vem trazendo o poder que a liderança da sinagoga não detinha, e inevitavelmente havia um ciúme, uma intriga, um litígio, um problema entre Jesus e a turma da sinagoga. Como não tivesse do que o acusar, como não encontravam material suficiente para denegrir ou descredenciar Jesus, diziam simplesmente para ele mesmo e para as pessoas que estavam por perto, para que não fosse para agora para ouvir Jesus: ele faz tudo isso porque tem o poder das trevas, ele é liderado por Belzebu, ele tem demônios. Isso agravava ainda mais essa situação. Porém, algo surpreendente acontece. Jairo, o chefe da sinagoga, o homem que lidera tudo isso, ao mesmo tempo que está perto, tão perto de Jesus fisicamente em Cafarnaum, ele está muito longe de Jesus espiritualmente. Mas Jairo começa a ter um problema. E que problema é esse? Jairo vê sua filha ficar doente e suas tentativas de cura, elas não funcionam. Jairo, então, todas as vezes que olha para aquela menina, ela não está bem, ela está piorando, o quadro dela está se agravando, há indício de que a sua filha vai morrer. É isso que Jairo está olhando. Mas e agora? O que Jairo vai fazer? Ele vai ver sua filha morrer? Porém, me parece que Jairo começa a entrar num ambiente bem interessante. Talvez sua esposa ficasse surpresa, talvez seus parentes ficassem surpresos. O que me parece que Jairo quer quebrar um protocolo, ele quer romper com um paradigma. Jairo está vendo sua filha morrer, mas ele sabe onde tem solução para aquilo. Mas para que ele obtenha solução, Jairo vai precisar, provavelmente, jogar fora o seu cargo de liderança. Quando nós olhamos para Jairo e ele resolve falar com Jesus, isso vai dar problema para ele. O desfecho dessa história pode fazer com que Jairo não lidere mais a sinagoga, pois Jesus era visto como inimigo deles, como opositor deles, chamando aquelas pessoas que tinham um peso espiritual tão grande, de raça de víboras, de cobras, denunciando coisas. Quando nós paramos para olhar para essa situação, é surpreendente ver este homem quebrando seus paradigmas para procurar Jesus, porque me parece que a sua vida precisa se surpreender com você, de ver você olhar para seu passado e coisas que te prendem em ambiente que não resolve nada para seu futuro, e você resolva deixar tudo isso para trás e receber aquele que pode mudar a sua história para sempre. Quando nós vemos isso, eu fico imaginando quando Jairo sai de casa. Não era muito longe, não. Onde ele vai? Onde ele vai? Onde é que Jairo está indo? Ele estava saindo de casa. O chefe da sinagoga, ele estava mudando agora, se opondo a tudo o que ele aprendeu, que estava no seu coração, e agora ele está indo falar com aquele camarada que os seus correligionários, inclusive talvez ele,
diziam que tinham demônio, e ele é obrigado a romper com isso. Muitos de nós, irmãos, não estamos caminhando ainda ou trilhando um caminho da vitória, certamente porque temos dificuldade de romper com algumas coisas que nos prendem com muita força ao passado. Jairo precisa sair de casa para procurar quem? Procurar Jesus. Na cabeça dele, se ele disse isso para todo mundo, eu não sei, mas já se sabe onde ele foi. Me parece que ele não saiu escondidinho, porque quando a menina dele morre, e você já vai ver isso mais à frente, o que acontece? As pessoas vão até ele, o que indica que ele, me parece, ter coragem, a coragem que Nicodemos não teve no capítulo 3, pois Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite, mas Jairo não pode esperar escurecer. Jairo vai imediatamente, porque tem coisas na sua vida que pode esperar, mas tem decisões na sua vida que tem que começar agora, já. É assim que funciona. Talvez você, para tomar essas decisões, vai ter que vencer o medo, é verdade. Jairo sai para procurar Jesus. Por quê? Porque para Jairo há uma prioridade. Agora, o que é? A vida de sua filha. Mas é meu cargo. Mas é... Não, é a vida. É minha prioridade. É José olhando para Jesus e dizendo: Maria, minha carpintaria está em Nazaré. Meus pedidos estão em Nazaré. Meus negócios estão em Nazaré. E o anjo disse: você não pode ir para Nazaré, você tem que ir pro Egito para fugir, senão vai matar o menino. Porque agora a prioridade mudou, José. Quando eu olho para essa cena, eu vejo Jairo colocando aquilo que ele quer em primeiro lugar. O que ele quer? A vida de sua filha. O que ele quer? A cura de sua filha. Então não interessa se vão deixá-lo, se vão parar de segui-lo, se ele vai perder o cargo da sinagoga. Ele sabe o que ele quer. Você sabe o que você quer? Está na hora de você surpreender, talvez a si mesmo, com uma decisão que você consiga levar adiante. É isso que Jairo está fazendo, rompendo com valores espirituais, quebrando barreiras. E agora ele está mostrando para mim e para você: eu vou lá falar com Jesus. Eu vou, porque eu quero a minha menina cor. O que você quer? Não esqueça que essa menina aqui, ela traz a representação. Todas as vezes que a Bíblia fala de filhos, ela está falando de futuro, também de futuro. Então o que a Bíblia também está dizendo aqui: você é capaz de romper paradigmas e colocar princípios e colocar um foco para dizer o que você quer alcançar amanhã para o seu futuro. Jairo vai procurar Jesus, é verdade. E ele chega lá, todo mundo provavelmente está surpreso. Pedro morava pertinho, a sogra dele morava ali, não muito longe. O dia que você tiver a oportunidade de ir a Israel, você vai ver o ambiente, né? Não era tão distante. Eu imagino que Jairo talvez fosse alguém que Pedro conhecia, provavelmente. E agora quem é que está vindo lá? Rapaz, é o Jairo. O que o Jairo quer? O Jairo vem, dobra seu joelho na frente de Jesus, ok? Dá para dar um pulinho lá no livro do profeta Daniel, lembra? Esses joelhinhos aqui nós só dobramos diante do Deus de Israel. Foi o que os 3 rapazes disseram para Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas agora um judeu vai chegar perto de Jesus, vai dobrar seu joelho e vai dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa curar minha filha. É isso que ele está dizendo. O senhor pode ir na minha casa curar minha filha? Eu preciso que o senhor vá na minha casa. E você já vai ver que Jesus vai pedir dele para ir na casa dele. Aparentemente parece que não vai pedir nada, mas eu vou te mostrar isso. Jairo está quebrando tantas coisas, e quando ele diz: Senhor, eu preciso que o senhor vá na minha casa, porque eu estou com a minha menina morrendo, o meu futuro está morrendo e ninguém pode fazer nada por ele. O que está acontecendo com o seu casamento amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? O que está acontecendo com a sua vida financeira amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? O que vai estar acontecendo com a doença que você descobriu que tem amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? O que vai acontecer com seu filho amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? Olhe bem, quando nós vemos o que está acontecendo, é isso. Jesus olha para Jairo e diz: vamos para sua casa. Se você quer que eu vá na sua casa, então eu vou com você para sua casa. Se o que você precisa é de cura, Jairo, eu vou com você. Só que aí há uma pausa no texto. Tudo que eu narrei para você até agora só tem 4 versículos. E agora a Bíblia vai fazer uma pausa de 9, 10 versículos. Porque agora vai entrar a mulher do fluxo de sangue. Você pode perguntar: por que é que a história dessa mulher entra? Porque Jesus está indo curar a filha de Jairo. E a mulher do fluxo de sangue entra exatamente para que Jairo consiga ver o que Jesus, ou seja, o que aquele cujo qual ele está levando para sua casa, é capaz de fazer. Versículo 25. Mas
Mas uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, agora ela vai tocar em Jesus. Ela vem por detrás, ela toca em Jesus, ela fica curada. Jesus para, pergunta quem me tocou, e ela diz: fui eu estava há 12 anos, e Jairo está olhando tudo isso. Me parece que o que Jesus está dando é uma pílula de ânimo para esse cara, porque já o negócio vai ficar difícil pro lado dele. Quando Jairo olha e a mulher disse: olha, eu estava doente, sangrando há 12 anos. Há um link entre a cura da mulher e sua filha. Qual é? 12 anos. Há um problema, qual é? A cura da menina. E agora, se Jesus curou uma mulher de 12 anos, certamente ele vai chegar na minha casa e vai curar a minha. Eu imagino Jairo recebendo forças, hidratando-se, olhando, dizendo: agora vai, o negócio fica bom. Jesus disse: vá, minha filha, a tua fé te e ser curada, vá em paz desse mal, vá para sua casa, que eu tô indo na casa do Jairo. Só que no versículo 35 a chapa esquenta, porque às vezes você quer milagre e o troço piora, porque o propósito do Satanás é te desanimar e o propósito de Deus é te fortalecer. Agora deu ruim. Enquanto a mulher era curada, a menina morria. Olha só, a mulher foi curada e a menina morreu. Aí vem uma turma da casa de Jairo, por isso que eu digo que provavelmente Jesus disse: eu vou procurar Jesus. E a turma chegou e disse: Jairo, a tua filha está morta, então você não precisa mais procurar o mestre. Para que você está perturbando ele? O que acontece? Jesus acabou de dar. Você pensa, a menina teria morrido de qualquer jeito, porque não dava tempo. A menina não morreu porque Jesus parou, até porque indica que Jesus curou a mulher rapidinho. De qualquer maneira, a menina teria morrido, sim ou não? Mas se a história da mulher não fizesse parte da mente de Jairo, provavelmente ele teria levado uma pancada muito forte. Quando eles dizem: você não precisa mais incomodar, por que enfadas o mestre? Verso 36, Jesus, tendo ouvido essas palavras, que palavras? A mesma que Jairo ouviu. Que palavras foram ditas pela turma que vem da sinagoga, pela turma que vem da casa de Jairo? É essa: não incomode, já era, sua menina morreu, acabaram as possibilidades, já era, Jairo. Quando Jesus escuta essas palavras, certo? Ele diz a Jairo, o principal da sinagoga: não temas, crê somente. O que ele está dizendo? O que você viu acontecer na vida dessa mulher é o que vai acontecer na sua casa, porque você foi na beira do caminho, quebrou seus paradigmas e me convidou para ir na sua. Então eu estou indo para lá, Jairo, eu estou indo para sua casa. Quando Jesus diz que vai para a casa de Jairo, a situação vai ficar um pouco complicada para Jairo, porque coloca o 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus está indo para a casa de... Isso. Quem chamou Jesus para ir à casa de Jairo? Foi ele que chamou? Então agora a turma que vem com a palavra negativa diz: não me incomode mais o mestre. Assim que esse pessoal vem com essa palavra negativa, Jesus diz: eu vou para a casa de Jairo, mas vocês não vão. Jesus começa a remover da vida de Jairo gente de posicionamento negativo, gente que não consegue acreditar em milagre, que acha que tudo acabou. Eu não sei como é que está a sua situação, eu só preciso que você entenda quem é o Deus que você veio buscar ajuda. Porque o que Jesus disse, Jesus tinha direito de falar isso? Os caras eram da patota do Jairo. De repente Jesus disse para os caras que estavam: aí, maluco, não vai, vaza. Quem vai? O Pedro, Tiago e o João. Por quê? Porque é gente que está acostumada a ver milagre, está acostumada a andar do meu lado, que sabe que eu ressuscito o morto, eu liberto gente doidão. Aqui o bagulho é doido. Para você que veio nos visitar, linguagem carioca. Olha só, Jesus, por quê? Porque se Jairo chamou Jesus para ir para a vida dele, para a casa dele, para a família, entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha vida. Jesus disse: se eu vou entrar, eu vou começar a botar alguém para fora. Não vai dar para coexistir. Então ele não permite, diz: vocês não vão para a casa do Jairo comigo. Pronto, não permitiu. Só permitiu que fosse quem? O Pedro, o Tiago e o João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ele viu um alvoroço e a turma. Aí chegou. Quando Jesus chega, o que tem? O caos. Por quê? Porque ninguém pode resolver o problema e a menina está morta. Ô, gente,
Isso é maravilhoso, sabe? É muito importante você, às vezes, contar com alguém que chora com você. Mas entenda que essas pessoas não decidem seu futuro. Quem decide é Deus. Se você colocar isso na sua vida, provavelmente ela vai ficar mais fácil, mais doce. Quando nós olhamos esse texto, Jesus acaba de chegar na casa de Jairo. Quem? Jesus, Pedro, Tiago, João e Jairo. Foi quem chegou. Tá todo mundo chorando, pranteando, alvoroço. Verso 39. E entrando, disse-lhes: Jesus agora entra na casa do Jairo. E quando ele entra na casa de Jairo, o que eles se deparam é com pessoas alvoroçadas, chorando. E ele diz: a menina não está morta, mas dorme. Agora Jesus está dentro da casa do Jairo. E ele diz para aquela turma que está lá: a menina não morreu, a menina está dormindo. 40. E riam-se dele. Porém, ele tendo os feitos sair. Ele está onde agora, Jesus? Dentro da a casa de quem? E quem é que está botando as pessoas para fora? Você consegue entender? Porque Jesus está dizendo: se você me chamou para entrar na sua vida, eu vou tirar a pessoa do teu caminho, eu vou tirar gente da tua casa, porque eu entrei aqui para fazer o que ninguém pode fazer por você. Porque se você achar que essas pessoas fazem bem para você, então continue com elas. Se você acha que isso é o estilo de vida que você quer para você, então fique onde você está. Mas se você quer caminhar comigo, saiba que eu vou tirar gente dos seus negócios, eu vou tirar gente da sua vida, eu vou tirar gente da sua família, eu vou tirar gente do seu ministério, porque meu propósito é mudar a sua vida para sempre. Se é para entrar na sua casa, então tu não manda mais na tua casa. Quem manda é o chefe dos crentes. Jesus já chegou botando o terror. Se o pessoal falasse assim, ó: cara aí, quem chegou? Jesus. Aí alguém poderia dizer o quê? E agora é milagre. Agora você quer ver que essa garotinha vai viver? Mas quando Jesus falou: menina tá dormindo, pessoal, porque o problema não é eles rirem, o problema é que Jairo tá ali. E quando eles estão rindo do milagre que Jesus disse que vai fazer, eles correm o risco de abalar a fé de Jairo. Então eles não podem ficar ali. Eles são oposição ao milagre. Jesus já fez aquele milagre na mulher do fluxo para estabelecer uma fé no Jairo. E agora a turma do meio do caminho diz: não incomoda mais o mestre. Agora eles começam a rir do milagre que Jesus disse que vai fazer. Jesus falou: sai, 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 sai. Entendeu? E ele, olha só, e tomou consigo o pai e a mãe da menina e quem mais? O Pedro, o Tiago e o João. Levou para onde a menina estava? Morta. Tava ou não tava? Tava. A garotinha tava morta. Para mim tava morta, para você tava morta. Para ele, que é detentor de todo o poder e venceu a morte, a menina só tá dormindo. Por favor, não diga que a menina tá dormindo, porque não tá. O único que podia dizer que a menina tava dormindo era Jesus. Eu gosto porque Jesus leva o Pedro, o Tiago e o João para dentro do quartinho onde tava a garotinha. Eu fico imaginando quando eu fico lendo isso. Aí eu imagino, pensa, o Jairo acaba de ver a menina e a menina está, o Jairo olhou. O Jairo não é bobo, ele é chefe da sinagoga, é um cara esperto. Quando ele olhou, ele falou: caraca, imagino eu, posso? Ô Pedro, tá morta ou dormindo? Por que ele não levou Tomé? Por que Tomé não está lá dentro? Pensa o Jairo: Tomé está morta, morreu mesmo já. Por que não levou o Judas? Por que não levou? Não, ele levou o Pedro, o Tiago e o João. Que eu imagino, se ele fala para Pedro: aí Pedro, está morta ou dormindo? Pedro fala assim: tanto faz, irmão. Isso acorda quem morreu, quem não morreu. Se você visse o pelado que ele libertou lá do outro lado, agora mesmo, todo arrebentado. Demônio matou um montão de porco. Maluco, fica quieto, quem sabe o que está fazendo, né? E se pergunta Tiago e João, os filhos do trovão: e aí, Tiago? Cala a boca, Jairo, sou burro. Ele não veio aqui, otário, porque eram duro a turminha, certo? E aí o Jairo está olhando para a menina e o restante do pessoal está tudo lá do lado de fora. Agora não tem oposição. Antes do milagre acontecer, Deus está querendo remover a oposição da sua vida. Você está entendendo? Pessoas que não devem estar lá, coisas que não devem estar lá. E, infelizmente, gente, se a gente ficar misturado com esse tipo de gente, não vai rolar. Não vai. Deus tem que tirar. Você quer melhorar seu casamento? Chegue para perto de gente que vive uma vida matrimonial legal. Mude. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos agora? A menina está morta? Sim ou não? Sim. E o pessoal está tudo lá fora. Mas agora, diante daquela situação, Jesus olha para a menina e diz: Talita, come, menina, levanta. Levanta por quê, menina? Levanta porque seu pai teve coragem de colocar você em primeiro lugar. Seu pai teve coragem de romper, de deixar para trás tantas coisas que para ele era até importante, expressivas, mas colocou você em primeiro lugar. Menina, futuro que estava morto, levante-se. E a menina então
Jesus dá a mão a ela e a menina levanta. Eu imagino Jairo pensando, estava morta ou estava dormindo? Não interessa. O texto para aqui. Meu propósito é mostrar a você que se você vai chamar Jesus como Jairo fez, ele vai ter que remover muita coisa da sua vida, da sua casa. Ah, pastor, mas não tem uma graça aí que salva todo mundo? Eu tenho escutado isso. Mas me ajude aqui, por favor. Tinha quantos ladrões na cruz? Jesus estava lá entre os dois, sim ou não? Salvou os dois? Não? Sério? É isso. Pare com essa historinha de que ele vai salvar todo mundo. Para com essa historinha que vai todo mundo pro céu. Para com essa historinha. Não vai. Por quê? Porque a Bíblia diz que não vai. Mas pastor, ele não pode salvar todo mundo. Pode, mas tem gente que não quer. Porque se Jesus entrar na vida dele, vai mandar ele tirar gente que ele não quer tirar. Vai tentar expulsar gente da casa dele que ele não quer que saia. Então pare de ficar desconfortável, porque é isso que o diabo quer. Que você acredite que todo mundo não é assim. 2 ofertas no Éden, 2 ofertas no Éden. Quantas foram aceitas? Uma, e a outra rejeitada. No exemplo de Ruth e Orfa, quantas mulheres podiam ir para Belém para viver o extraordinário? 2. Quantas foram? Uma, e a outra não foi porque não quis. Por que você não vive o que você quer? Duro, porque você não quer. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Quer chamar a atenção de Deus? Ofereça a Ele um coração contrito e quebrantado. Esteja aqui hoje para mostrar para Ele o seu coração, a sua história, a sua vida, sabendo que Ele pode agir a seu respeito. Quero conversar hoje com vocês sobre vidas diferentes, situações diferentes, pessoas que eu não sei nem te afirmar se elas se conheceram, mas que tinham suas particularidades, que tinham seus problemas, suas demandas, e nós vamos dar uma olhada no desfecho que as pessoas poderiam esperar de tal situação, e o que aconteceu quando algo em comum na vida dessas pessoas, inesperadamente, trouxe a elas um desfecho bem diferente. Na verdade, nós vamos ver vidas onde Jesus entra com seu poder de ação, e vamos ver onde e como essas situações se desenrolaram. Eu quero que você entenda que o contexto bíblico, ele basicamente se estrutura em 2 propósitos. O primeiro, salvação. Apresentar a Cristo como Salvador. Entender que o homem tem uma dívida a ser paga, e ela só pode ser paga por Cristo Jesus. Amém? E ter seu nome escrito no livro da vida. Tem gente que não acredita em inferno, e eu tenho que respeitar, porque suponhamos, vamos trabalhar aqui uma hipótese. Suponhamos que morreu, acabou. Tu está com Jesus, acabou. Suponhamos que morreu, não acabou. Tem que prestar conta. Tu está com Jesus, se deu bem. Mas se tu morre sem Jesus, e tem que prestar conta, então converse com Deus sobre esse assunto. Mas além de Salvador, Ele também é Senhor, dono de nossa vida. A Bíblia também nos apresenta que além de nos salvar, Ele veio para se tornar Senhor de nossa vida, trazendo a cultura dos céus para colonizar a terra e colonizar a nossa vida, com um estilo de vida que inspire outras pessoas a andarem com Deus. Eu só quero falar isso com vocês para lermos o texto. Quando nós vemos a história da luz na vida do homem, ela é uma história bem interessante, porque quando nós olhamos para o passado, nós descobrimos que a vida era totalmente diurna. Todas as vezes que escurecia, o homem perdia a possibilidade de ter praticamente todas as suas atividades. Assim que o sol se recolhia, o homem então tinha que se proteger dos animais, tinha que buscar abrigo para se defender, até que a luz aparecesse novamente no dia seguinte, e ele então continuasse a sua estrutura de vida, até que o homem foi capaz de descobrir o fogo, a luz. E inicialmente numa fogueira, ele descobriu que ao redor dela, ainda que fosse num percurso extremamente limitado, ele poderia
ter algum tipo de atividade. E o homem, então, quando escurecia, ele fazia uso da fogueira para dar a ele a possibilidade de se mover, talvez 5, 10, dependendo do tamanho das chamas e da fogueira. Mas aí ele descobriu que poderia pegar um pedaço de pau e fazer dele uma tocha. E agora essa tocha daria a ele a possibilidade de romper as trevas e chegar em lugares que a fogueira ou que a luz da fogueira não lhe permitia chegar. E ele agora, de posse da tocha, ele podia romper as trevas e ir um pouco mais além. Mas a tocha também o limitava, dava a ele a possibilidade de ir um pouco além da fogueira, mas já já ela se apagaria. E o homem acabou descobrindo o combustível, o óleo, o azeite. E agora, de posse de uma lâmpada, enquanto ele tivesse combustível, ele seria capaz de romper as trevas. Ele seria capaz de ir adiante. Agora não havia mais limite. Enquanto houvesse combustível em sua lâmpada, enquanto a luz estivesse acesa, ele poderia, independente das trevas que estivesse ao seu redor, a luz daria a ele capacidade de exercer atividade, de caminhar, de prosseguir. Talvez por isso você consiga entender quando a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que eu quero dizer com isso? Que eu vejo aqui 3 estilos de vida que a luz oferece. Hoje eu vejo pessoas com um estilo de vida totalmente limitado. Me parece que vivendo ao redor de uma fogueira, não consegue levar a sua vida para o incrível, para o sensacional, para o extraordinário. Por quê? Para o meu bem-estar? Não, porque eu sou garoto propaganda do céu, entendeu? O meu estilo de vida faz com que outras pessoas queiram conhecer o Deus que gerencia. Mas hoje eu vejo pessoas ao redor de sua fogueirinha. Vão morar no céu? Claro, receber o Cristo como Salvador, mas ao redor da fogueirinha. E se esse estilo de vida se satisfaz, fique ao redor da fogueira, mas saiba que tem coisas além da fogueira. Já tem gente com a tochinha, indo um pouquinho mais além, rompendo os limites, vivendo o incrível, o extraordinário. Mas nós sabemos que já tem gente que tem combustível, já tem gente que é visto como louco. O incrível, o extraordinário, o sensacional está à nossa disposição. Mas a gente tem que respeitar que tem gente que não está afim de viver. Eu não, você pode viver um casamento ao redor de uma fogueira medíocre, até porque medíocre é bom, medíocre não é ruim, medíocre é na média. Você pode viver um casamento com uma tostinha, ou você pode viver o casamento no azeite, no óleo, no combustível. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem tem sabe. Você pode viver uma vida financeira ao redor da fogueira com uma tocha ou com uma lâmpada, certo? Uma vida profissional, seja o que for, é você que decide onde você quer viver. Posso ouvir um amém? Então, nós vamos dar uma olhadinha. Eu não sei o que você trouxe hoje, o que você está precisando. Eu só sei de uma coisa: nós estamos aqui para apresentar Cristo como Salvador, ok? Para nos tirar no inferno que o Adão colocou. Porque Deus não colocou ninguém no inferno, foi o tal do Adão, que nós nem conhecemos, só de ouvir falar. E o projeto de Deus é nos tirar de lá, certo? Então nós vamos dar uma olhadinha aqui em algo que me fascina, e que talvez algumas dessas histórias aproxime você da sua realidade e faça você ver que há uma solução para você. Se você puder anotar, pegar aí direitinho, 4 textos rapidinho, vai ser com anestesia, quando você olhar já acabou. Marcos capítulo 10, verso 45, diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Feche os seus olhos. Senhor, continua falando conosco, por tua misericórdia, pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Ó Deus, a igreja te pertence, o teu Espírito vai acrescentando à igreja aqueles que hão de salvar. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero começar por esse texto, porque ele conta a história de um homem cego de nascença. Seu nome Bartimeu, morador da cidade de Jericó. Mas Bartimeu tinha um sonho, e eu pergunto a você: o que ele fez para ficar cego? Nada, ele nasceu cego. Bartimeu cresceu sobre uma cegueira, se tornou um homem cego,
Mas ele nunca perdeu a expectativa e o desejo de um dia conseguir enxergar. Mas quem é que poderia fazer com que Bartimeu enxergasse? Quem é que poderia dar a ele a visão que ele tanto sonhava? A medicina não tinha recursos para dar a Bartimeu a visão. Bartimeu precisa seguir a vida mesmo cego. Então ele vai para a saída de Jericó, onde ele busca pessoas provavelmente a caminho de Jerusalém, com o coração bondoso, solícito, para dar a Bartimeu alguma coisa, algum donativo. Ele tem um estilo de vida, é verdade, talvez ao redor de uma fogueira, uma vida extremamente limitada, que ele só consegue fazer uma manutenção na sua estrutura de vida, baseado no ambiente que ele está inserido. Bartimeu está ali, dia após dia, mendigando à beira do caminho, voltando para casa todos os dias com um donativo que recebeu. Mas ele tinha um sonho de ver, e a Bíblia diz que a fé vem por aquilo que nós vemos. Amém? Amém? Não, amém. Cuidado comigo. A fé vem pelo, Bartimeu enxerga, mas ele escuta. Então está tudo no contexto bíblico. O cara não enxerga, mas ele escuta. Ele não pode ver, mas tem gente falando que Jesus, o filho do José com a dona Maria, um carpinteiro, está arrebentando a boca do balão, fazendo umas curas, expulsando os demônios, multiplicando os pães. Jesus é o cara. E Bartimeu está escutando tudo isso. Jesus está curando, Jesus está fazendo, Jesus, e aquilo começou a impregnar. Sabe por que você está aqui hoje? Esteja você já aqui há muito tempo, esteja você aqui pela primeira vez, porque a história do que Jesus está fazendo chegou nos teus ouvidos. A verdade é essa. Se você pensa que você veio aqui porque a igreja está inaugurando um novo espaço, isso é só desculpa que Deus criou. Ele gosta de fazer isso. Você pensa, não, eu vou lá hoje porque o pastor Cláudio... tem nada a ver comigo, é entre você e Deus. Deus só criou uma desculpa para trazer você. Foi um amigo meu que me trouxe. Mentira, foi Deus que usou esse amigo para te trazer. Ele estava de olho em tu já faz um tempão, você nem sabia. É assim que funciona. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos? Um homem que quer ver, mas quem é que pode dar a vista a Bartimeu? Aparentemente ninguém. É ou não é verdade? E agora ele está na beira do caminho, quando de repente um furdunço, um tumulto, né? Saindo de Jericó, o Nazareno. E ele então vem andando, aquele tumulto. Bartimeu enxerga, sim ou não? Mas ele escutou e falou, o que está acontecendo aí? Alguém falou, Jesus está passando. Pensa, Bartimeu deve ter falado, ele está passando aí? Caraca, ele pode me dar vista. Ele pode fazer por mim o que ninguém pode fazer. Então eu preciso ter uma conversa com ele. Mas aí eu te digo, como é que ele vai falar com Jesus? Ele é cego, Jesus é popstar, ele está na rabeira da cadeia alimentar, o Bartimeu. Mas Bartimeu tem um sonho, ele quer falar com Jesus, ele quer contar para Jesus o seu problema. Mas quem é que vai ouvir o mendigo? Quem é que vai ouvir alguém que não tem praticamente nada a oferecer? Só que a história de Jesus, que Bartimeu conhece, é que ele dá atenção a quem normalmente não merece atenção. Isso é que impulsiona Bartimeu. E Bartimeu falou, eu vou falar com ele. E ele começa a gritar, porque olha só, ele é mudo, ele é surdo, ele só é cego, mudo e surdo não é. Então ele já escutou o que Jesus está fazendo. Ele não pode ver, mas ele pode gritar. Então ele vai chamar a atenção de Jesus. Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que ele está perto de umas pessoas que sabem o que fala para ele? Cala a boca, Bartimeu. Eles não falaram, até porque a frase não cabia. Mas se coubesse, ele falaria, se enxerga. Ele não vai... Bartimeu, tu não está entendendo. É que tu não está vendo. O cara é pop das galáxias. Entendeu? O cara, tu sabe quanto seguidor o cara tem na rede? Entendeu? O cara é chefe dos crentes. O cara é pop. Ele não vai parar para te ouvir. Olha só. O cara está clamando porque ele acredita que está passando por ali alguém que pode mudar a história da sua vida. O que é essa igreja hoje? Essa igreja é Jericó. É um local onde aquele que pode mudar a vida das pessoas está passando.
E não interessa o que as pessoas estão dizendo, Ele pode mudar a história da sua vida, do seu casamento, da sua vida nessa noite. Porque talvez você esteja vivenciando algo que nem fez nada para estar tão ruim assim. Eu já vou falar de alguém que fez, mas eu sei que tem gente que vive desgraça que não fez nada para viver. Mas eu sei que tem gente que hoje está enfrentando um câncer, está enfrentando um problema, está enfrentando uma adversidade, está enfrentando um comportamento do filho. Você está enfrentando algo que talvez não fez nada para que isso acontecesse, mas Ele tem poder para reverter aquilo que parece uma fatalidade na sua vida. E o pessoal falou com Bartimeu: cala essa sua boca. E Bartimeu gritava cada vez mais alto. Por quê que ele gritava cada vez mais alto? Porque Jesus ficava cada vez mais distante. Ele está andando, e Bartimeu poderia parar e falar com as pessoas que estão falando isso com ele: cala a boca vocês, poxa, ao invés de me ajudar, fica me atrapalhando, miserável, imprestável. Ele poderia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas se ele para fazer isso, o que acontece? Jesus vai embora. Você não pode perder tempo com o que estão falando, com o que deixam de falar, com a opinião dos outros, com o que os outros acham, isso, aquilo. Se você merece, se você não merece, Ele vai te ouvir. Ele falou que te ouviria. Clama a mim, responder-te-ei. Você está entendendo? Para com essa história. Estão falando que não tem jeito, estão falando que acabou, entendeu? O Bartimeu continua gritando e o pessoal cala a boca. Ele é o filho do Davi. Cala a boca, ó, filho do Davi. Quando de repente, menino, do nada, adivinha o que aconteceu? Alguém falou: por que parou? Eu parei porque tem um cara me chamando. Mas quem é esse cara? Ele é dono de qual empresa? Ele faz o que na vida? Ele tem o que de dinheiro? É um cara que está falando: filho do Davi. Escuta só, filho do Davi sou eu. Ele está me chamando. Vai lá e traz esse camarada aqui. Alguém foi lá e Bartimeu ainda continua gritando, porque ele não sabe que o pessoal está indo. Ó, filho do Davi! Eu imagino o cara falando: grita não, irmão, peraí, pô, ele já te ouviu, já estou aqui. Vamos dar um pulinho lá. Bartimeu deve ter estendido a mão e falou: vamos lá, filho, vamos lá. Ele está chamando, né? Furou a fila. Eu imagino a cara de quem estava andando atrás de Jesus um tempão, vendo Bartimeu. Dá licença, dá licença. Quem é? É um cara que está gritando aí que Jesus. Pô, mas eu cheguei aqui cedinho, estou andando atrás dele um tempão, poxa. Pô, isso aí já é negócio de corrupção, furando fila. Querido, não basta estar no bolo. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Quer chamar a atenção de Deus? Ofereça a Ele um coração contrito e quebrantado. Você está entendendo? Esteja aqui hoje para mostrar para Ele o seu coração, a sua história, a sua vida, sabendo que Ele pode agir a seu respeito. Agora o Bartimeu está onde ninguém achava que ele poderia estar. É ele e Jesus. Pensa, ele em pé, ceguinho, e Jesus olhando. E aí Jesus faz uma pergunta para o Bartimeu, que na verdade eu acho que não tem nada a ver com Bartimeu, mas com as pessoas que estavam lá. Olha o que Jesus pergunta para o cego: o que queres é que eu te faça? Gente, isso não é pergunta para fazer, pô. O que o cego quer? Eu queria assim uma bengala sensorizada, um cão guia. Por que Jesus pergunta? Na verdade o que Jesus está dizendo é para as pessoas, aquela multidão. Quando Jesus diz: o que você quer? Ele diz: eu só quero ver. Eu imagino Jesus olhando para todo mundo: ele só quer ver. Alguém pode fazê-lo ver? Fica à vontade. Tem alguém aqui que pode resolver o problema dele? Então resolva. E as pessoas poderiam olhar, mas ninguém pode fazer alguém ver. Lembra do homem, do cego do tanque de Siloé? Ele diz: desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu falar que um cego de nascença voltasse a ver. Jesus está dizendo: eu quero que vocês entendam que este homem está apresentando um problema para mim que ninguém pode resolver. Então, assim que eu resolver o problema dele, vocês saberão que eu sou capaz de resolver e pode continuar caminhando comigo, porque eu posso entrar com providência a seu respeito. Quando Jesus pergunta, ele diz: eu só quero ver. Eu imagino o pessoal: e agora? Jesus diz para ele assim: vai, a tua fé te... Peraí, gente, o homem pediu para quê? Jesus falou: a tua fé te salvou. Aí queria ver. O que é isso? Isso é a salvação precedendo milagres. Eu não sei o que você está buscando, e pode buscar em Cristo, não tem problema nenhum. Agora tem algo que é mais precioso do que o milagre que você precisa: é ter seu nome escrito no livro da vida. Quando Jesus disse: a tua fé te salvou, eu imagino: salvou? Não é isso não, poxa, eu queria era ver. Aí logo em seguida o Bartimeu viu, sim ou não? Aí ele viu e seguiu Jesus com alegria. Preste atenção, Bartimeu morreu cego? Sim ou não? Mas ele era para ter morrido cego? Tinha cura para o problema dele? Alguém podia resolver o problema dele?
Mas ele teve um encontro com quem? E Jesus resolveu? Então talvez seu problema não tenha solução para outras pessoas, mas para Cristo tem. Foi para isso que ele te trouxe hoje. O que eu vejo? Eu vejo um homem que quem olhasse para ele diria que ele morreria daquele jeito, que aquilo é uma fatalidade. Mas ele morreu sim ou não? E não morreu porque Cristo entrou na história dele. Posso ouvir um amém? O Cristo que mudou a história de Bartimeu é o mesmo que está aqui nessa noite e pode mudar a história da sua vida. Posso ouvir um glória a Deus?